Estamos no período sazonal de vírus respiratórios. No Hospital da Criança e do Adolescente, em Campinas, os atendimentos cresceram mais de 100% nesse período. Quase um terço dos pacientes apresentou febre. Os outros sintomas mais comuns são cansaço e dor, geralmente ligados a síndromes respiratórias. E para a gente que tem criança em casa, vem logo a preocupação com os cuidados que precisamos ter nessa época. Para dar boas dicas no nosso consultório ITN de hoje, estamos recebendo a pediatra doutora Marcele Maia. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Tá vendo pela voz, até a mãe foi atingida. Essa semana eu não vim na segunda-feira porque o pequeno ficou doente. Doutora, o que é que dá para fazer em termos de prevenção quanto a essas doenças respiratórias dessa época? Sim. Antes de falar em prevenção, nós precisamos entender como somos contaminados. Então, a gente sabe que nesse período é esperado realmente o aumento dos casos e essa contaminação se dá com as gotículas, com saliva, com secreção. Então, tendo em vista o modo de contaminação, você, além dos meios que a gente já conhece, que é a lavagem de mãos, o uso de máscara, de álcool em gel, uma coisa muito importante que acaba passando batido no dia a dia é a questão do uso de talheres, compartilhar talheres com a criança, toalhas, às vezes vem aquela criança com catarro e você limpa e outra pessoa vem, então copo tá bebendo em um copo, a criança vem também, então cada um que tiver doente nesse momento, você deve separar os objetos, os utensílios de uso pessoal para evitar a contaminação dentro da própria casa. Doutora Marcele, a vacinação contra a influenza, ela ajuda nesse trabalho aí de prevenção para diminuir esses vírus que estão circulando? Sim, é fundamental. Sabemos que temos a vacina para dois vírus, o rotavírus e também da influenza. Então, é importante que a vacinação esteja em dia. Vai lá, corre na caderneta da criança, dá uma atualizada, vê se está realmente com as vacinas para a idade da criança, para que evite essas contaminações. Doutor, e para as crianças que acabam sendo acometidas pelas síndromes respiratórias, qual a orientação? Então, confundem muito os sintomas. Às vezes, o mesmo sintoma que está por uma doença respiratória pode ser por vírus e pode ser por bactérias. Então, a coriza, que é aquele catarro que sai pelo nariz, né? Começar com a lavagem nasal, que é imprescindível, porque ali aquela secreção acumulada é um meio de contaminação para vírus, bactérias, e isso vai se proliferando e pode até causar uma pneumonia. Então, você tem que ficar atento a esses sinais de coriza, de cansaço, a criança começa a cansar, respirar, a febre que não passa, uma febre constante, e aí é que você deve realmente se preocupar e levar a uma assistência hospitalar. Nada substitui essa lavagem nasal, né? Não, Peraí, ela é maravilhosa. É difícil, viu, doutora? É difícil. Ô, doutora Marcele, e no caso das crianças apresentarem esses sintomas em casa, o ideal é que os pais não mandem para a escola. Exatamente, pelo risco da contaminação. Principalmente porque às vezes é uma criança que está contaminada com vírus e o coleguinha está contaminado com outro. O que é que eu vejo muito, principalmente em consultório? Ah, doutora, ele estava melhorando de uma virose e estava já melhorando. Uma emenda na outra. Emenda na assim. outra. Então, você pode ter infecções concomitantes. E isso gera aquela doença sem fim e as crianças cada vez mais com baixa imunidade e sem melhorar. Então, isso é um motivo que os pais realmente se estressam muito. Então, qualquer sinal, sintoma dessas doenças contagiosas, fica em casa um pouquinho para retornar com a criança melhor, bem tratada, para ficar mais até forte e evitar se contaminar com outras doenças. Perfeito, doutora. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no ITN, viu? Muito obrigada. Obrigadão.